Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, nosso segundo programa aqui do YouTube. E hoje a gente escolheu um assunto para falar, né? Que é ansiedade. E trazer também a visão sistêmica disso, né? A Ingrid, há pouco a gente conversava sobre o tema que a gente ia decidir. Ingrid, começa aí a falar o que a gente estava conversando. Então, nós temos dados estatísticos de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E ele está indo na contramão dos outros, né? Enquanto nós tivemos uma redução no índice de ansiedade e depressão nos Estados Unidos, o Brasil tem 9,4% da população ansiosa. E a ansiedade tem a ansiedade normal, natural, e aquela ansiedade que te atrapalha a fazer alguma coisa, né? E hoje nós temos crianças ansiosas, adultos ansiosos. Então, falando de mim um pouco, né? Eu trabalhava num hospital, trabalhei 30 anos em um hospital, um ambiente, uma energia pesada, né? Uma cobrança muito alta. Nós não podemos errar, porque trabalhávamos com vida, né? Não trabalho mais lá. Então, 50% das pessoas que trabalhavam comigo tomavam medicamentos. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? Mas eu acho que é importante, desculpa eu te cortar, Ingrid, mas eu acho que é importante a gente trazer que a gente vive um mundo ansioso também pela forma que a gente se relaciona. Hoje tudo é urgente, hoje a gente tem um mundo dentro de um celular, hoje é cobrado uma perfeição muito maior. Então, assim, até mesmo dos jovens, as crianças acabam vivendo um ambiente muito ansioso, né? Hoje a gente tem resultado, você tem que ser melhor, você tem que ter autoconhecimento, você tem que ser melhor nisso, você tem que ser bom naquilo, você tem que dar conta de tudo. Então, eu acho que a gente também tem que pensar que o contexto que a gente vive hoje, ele proporciona, ele dá essa abertura para essa ansiedade. A gente tem que dar conta de quantas coisas, né? Várias coisas, né? Por exemplo, hoje a informação muda de um dia para o outro. E para você acompanhar, você não pode parar. Você tem a informação na mão, o celular está ali, o computador está ali, o tablet está ali. E a informação vai girando. E você, para ficar antenada no que está acontecendo, você tem que estar acompanhando. Isso gera uma ansiedade. As crianças estão crescendo com um padrão de cobrança muito alto por conta das redes sociais. Então, a vida perfeita nas redes sociais que não existe, né? Mas você cresce vendo isso, a mulher com o corpo perfeito, com a profissão perfeita, uma pessoa que não tem problemas na rede social. E a outra que está assistindo que quer essa vida. Só que essa vida é uma mentira, isso não existe, isso gera uma ansiedade, né? E entre tantas outras coisas, o momento político que a gente está vivendo, e não é uma coisa só de Brasil, nessa polarização que existe, o que está trazendo para a gente? Uma ansiedade, brigas em família, briga com amigos. E que loucura é essa que a gente está vivendo, né? A falta de segurança nas ruas gera ansiedade. Então a gente vai trabalhar, vai com vidro fechado, ou vai de condução, guarda o celular na bolsa cruzada, segura a bolsa. Então a gente vive num momento muito complicado. Oi, Ingrid. E se a gente pudesse olhar um pouquinho para a nossa ancestralidade, o que ela pode nos ensinar enquanto ansiedade? O que os nossos ancestrais tinham que nós, acabando pela vida moderna e tecnologia que foi entrando nos dias atuais, o que a gente deixou para trás e que talvez se a gente revivesse isso, poderia nos ajudar muito nessa questão de ansiedade? Olha, eu particularmente acho, olhando para trás, a gente pode, em termos sistêmicos, ver da onde origina uma parte da nossa ansiedade, né? O que nós trouxemos, porque os nossos ancestrais também tiveram momentos de ansiedade, como guerras,
fome, imigração. Muitos brasileiros são descendentes de imigrantes. O que esses imigrantes trouxeram? O que eles passaram na terra natal? Né? O Brasil é um país muito miscigenado, então temos pessoas do mundo inteiro, essa mistura. Então, o que aconteceu lá atrás que também está interferindo hoje, causando a minha ansiedade? Ou algumas situações pontuais também, né, Ingrid? Alguma vivência muito pontual de pais, de avós, né? Trauma de infância, né? A própria criança, né? Quando a gente é pequenininho, por exemplo, a mamãe fala assim: ai, agora eu não posso falar com você, eu tô ocupada aqui lavando louça. Para a criança, ela tem 2 filhos, um filho escuta aquilo e ok, mas o outro, que é mais carentezinho, escutou aquilo e, poxa vida, minha mãe não gosta de mim, e ela cresce com esse sentimento. Então, a gente pode trabalhar esse sentimento através da constelação. E muitas vezes isso é muito inconsciente, né? A gente não percebe, a gente só se vê pedindo amor para a mamãe ou pedindo muito amor para o papai. E se a gente está nessa relação pedindo muito amor, opa, né? A gente tem que dar uma olhada, porque se você é adulto, quem pede amor é a criança. Então, o seu adulto está vivendo o lado infantil dele, cobrando amor da mamãe e do papai. Isso precisa ser visto. Porque quem cuida da sua criança enquanto adulto é o seu eu adulto. Então, é uma coisa que precisa olhar. E tem tantas coisas, né? Escola, quando você é pequeno, aquela pessoa, tem uma pessoa que tem mais possibilidades, compra lanche na cantina, você não pode comprar, vai com o uniforme mais arrumadinho, você não tem uniforme, ou vai crescendo, tenho que ser bom, tenho que me provar, tenho que tirar 10, a mamãe é exigente, papai é exigente, ou não tá nem aí para você. Tudo isso gera um trauma lá na infância, gerando uma ansiedade. E a gente pode ver isso. E aí acho que também, né, Ingrid, pra gente não cair naquela situação assim, ai, tudo é culpa da mamãe, tudo é culpa do papai, tudo nasce de lá. Acho que a gente também tem na vida sistêmica uma coisa muito bacana, que é olhar para os pais e falar assim, ok, papai, ok, mamãe, vocês foram excelentes estudiosos, vocês foram pessoas de carreira renomadas, mas olha, quero fazer diferente. Me abençoa para eu fazer diferente, né? Então, a possibilidade de fazer essa fala para o papai e para a mamãe, né, também nos libera dessa ansiedade de dar ao papai e à mamãe aquilo que a gente acredita que o papai e a mamãe tá pedindo. Nem sempre o papai e a mamãe tá pedindo, mas a gente cresceu com esse sentimento, né? Eu preciso ter um MBA, eu preciso ser pós-doutorado, eu preciso ter um mestrado porque papai e mamãe têm. Então aquilo ficou aqui em mim, né? Então eu preciso chegar nessa exigência, né? Mas aquilo não me brilha os olhos, aquilo não me faz feliz, aquilo não me completa. Então olho para trás, digo para o papai, para a mamãe, olha, muito obrigado por vocês serem como são, eu vejo vocês, mas eu escolho fazer do meu destino um destino diferente. Me abençoa, papai, me abençoa, mamãe. E nós aqui todas somos mães, né? A gente pode dizer que a maior felicidade de uma mãe e de um pai é ver o seu filho feliz, não é? Quando os nossos filhos estão felizes, seja na carreira que for, no relacionamento, isso nos preenche. Mas às vezes, como filhos, nós crescemos querendo corresponder a um desejo do papai e da mamãe que está dentro de nós, que foi criado dentro de nós, mas que nem sempre é o desejo do papai e da mamãe. Então é uma das coisas que eu acho mais bonita na vida sistêmica e que vai levando para esses passos de emaranhados e até de liberação, não é mesmo? Tem uma coisa que eu queria colocar, acrescentando aí, Cel, que eu acho que o mais importante é a gente tomar consciência, e a sistêmica traz isso, das possibilidades, porque às vezes tem pai e mãe que exige sim
e que é um sofrimento para a criança, e que essa criança é ansiosa porque ela vive num ambiente ou de cobrança, ou num ambiente de briga, ela está em estado de alerta o tempo todo, porque ela não sabe se os pais vão brigar, os irmãos vão brigar. Então, assim, existem ambientes que justificam um estado de alerta que, com o passar do tempo, se transforma até em transtorno de ansiedade, né? Aí essa pessoa já viveu isso, aí vai para o mercado de trabalho, para competição, e o dinheiro não dá, e um monte de coisa, e isso só vai reforçando esse estado ansioso, né? Então, esse meio, ele colabora muito com isso, óbvio, né? Que é o que provoca. A ansiedade é natural, todo mundo tem, faz parte do ser humano, e a gente precisa, como espécie, ter ansiedade. Mas o que ultrapassa esse limite, né? Então, quando a gente trabalha a sistêmica, também é um lugar de dizer assim, eu posso fazer diferente. Então, assim, mesmo que não seja ou só uma experiência, porque às vezes não é só uma experiência da infância, mas é algo que foi reforçado na vida adulta, porque a vida adulta exige demais, o jovem é muito exigido, tem que sair de um ensino médio e definir uma carreira para a vida, como uma carreira para a vida. Tem nem tempo de vida para decidir o que quer fazer da vida, mas ele tem que escolher uma faculdade, ele tem que ver os vestibulares, como os jovens sofrem, como é sofrido, como, né? Então, tudo isso são coisas que a sistêmica pode trazer essa possibilidade de olhar para si mesmo e esse respeito por si mesmo. Eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Trabalhar assim, eu não preciso corresponder, né? Eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou fazer diferente, né? Então, assim, vai se livrando, e inclusive não só nas questões familiares, mas a constelação também pode trazer uma outra forma de olhar, de dentro de uma empresa, numa sociedade, quer dizer, a gente também tem tudo isso para trabalhar, né? E eu acho que o mais interessante é justamente esse lugar, de qual é o meu lugar. Então, assim, olha, eu deixo a expectativa, né, que pode haver em mim, eu deixo com você, eu vou fazer o meu melhor, né? Então vai trazendo um pouco mais de leveza para isso, e vai dando, acho que, mais autoconfiança. Eu vejo a sistêmica com esse poder não só familiar, mas social, na empresa, no estudo, sabe? E também, quando você fez a pergunta do passado, né? Quantas vezes a gente tem lá os avós que sonharam que o filho ia fazer uma faculdade e não fez, ou quantas vezes foi um sonho, né, da mãe, do pai ter uma formação, e aí em lealdade o jovem vai, né, a criança traz assim, eu vou me formar numa faculdade por você, mamãe, por você, papai, por você, vovó, por você, vovô, né? E às vezes nem sabe o que vai fazer, mas vai fazer alguma coisa porque tem um pacto lá, né, nessa ancestralidade, né? Vou seguir a carreira da família. A Marilu é advogada. Advogado tem bastante isso, né, Marilu? Tem, mas por incrível que pareça, na minha família não tem nenhum advogado, e os meus avós tinham horror a advogado. Olha que tá... Então eu tenho um conflito interno aqui, porque eu estou destoando. Quem sabe você seja a ovelha negra da família, né? E a ovelha negra para Bethany Herring era assim, aquela desbravadora que vai abrir caminhos, que vai criar espaços, né? Quem sabe você não seja essa, né, Marilu? Já até constelei isso, porque existe até um bloqueio aí, né? Porque você vai contra aquilo que a tua família acredita e você acaba não se sentindo pertencente. Como se estivesse fazendo alguma coisa errada, né? E aí cria um emaranhado. De gosto do papai e da mamãe, Marilu seria talvez uma engenheira, né? Jamais uma advogada. Mas Marilu não entende nada de cálculo, então não ia dar certo. Mas que bom que teve esse movimento, né, Marilu? Porque muitas vezes você poderia fazer uma faculdade de engenharia se ainda estivesse ali em lealdade com essa família, né? Porque a família não gosta de advogados, porque talvez tenha lá emaranhados com alguma história judicial, sabe lá, né? Sim. E você ia seguir... É um horror mesmo, legítimo. Então, veja... E é interessante, porque a constelação, quando a gente faz, a gente vai olhando essas coisas, né? Eu acho que isso é que é bacana. Por exemplo, usando o seu exemplo, né, Marilu? Eu vou contra a minha família, isso também gera uma ansiedade, né? A gente já tem uma ansiedade que a gente vive, que a gente vai
continuar vivendo. É o sistema que a gente vive, é a forma que hoje o mundo se coloca. Então, quando a gente fala da constelação, eu vejo dessa forma, meninas. Quando a gente fala da constelação, eu penso que a gente alivia alguns aspectos que pertencem a nós e ao nosso sistema. Não significa dizer que toda a minha ansiedade é por conta. Não, a gente vive um mundo capitalista, a gente vive um mundo onde se exige sucesso, a gente vive um mundo onde você tem um padrão que você tem que seguir. Sucesso é se dar bem, sucesso é ter coisas materiais, sucesso, né? A cobrança é muito grande, a competição é acirrada e hoje ainda mais, né? Então isso vai continuar. O ter ficou mais importante do que o ser, né, Karen? Exatamente. Eu tenho que ter, não tenho que ser. Então isso tomou uma proporção na nossa sociedade atual muito grande, né? Porque na verdade o ter é onde eu mostro a minha capacidade, né? É assim, eu só tenho sucesso se eu consigo mostrar este sucesso. E como eu mostro o sucesso, né? É bem material, né? Então, é claro que quando a gente fala de ansiedade, tem esse aspecto. Só que quando a gente vai trabalhando isso dentro da gente, e vai se colocando, se compreendendo, isso dá uma diminuída, né? E aí eu sempre trabalho com eu não tenho que nada, eu não preciso nada, mas eu escolho algumas coisas, né? Porque a gente tem a possibilidade de escolha o tempo inteiro. Então eu acho que sistemicamente falando, e o início da nossa conversa foi a ansiedade, eu acho que eu falo que a constelação ela tira as pedras do caminho, ela vai limpando o caminho para a gente conseguir caminhar com menos tropeço, né? Sim. Então, é por isso. E vai trazendo uma leveza também para nós, né, que somos consteladores, e para quem constela, né? Sim. Lembrei até um fato agora aqui, eu tenho 3 filhos e o meu do meio estava fazendo faculdade veterinária. E essa criatura, desde os 3, 4 aninhos, falava assim: o que você vai ser quando crescer? Veterinário. O que você vai ser quando crescer? Veterinário. E aí ele fez um curso técnico de veterinário e já estava na faculdade. Um belo dia de madrugada ele me ligou: mãe, você pode me escutar? Posso. Mãe, eu não aguento mais, eu não quero essa faculdade. E começou a falar, e desabou, e falou, escutei. Ele chorou, se emocionou muito, pediu perdão por não estar conseguindo, não estar querendo mais, né? Eu falei assim: por que você está pedindo perdão? Por que você está chorando? O que está te angustiando? Aí ele falou assim: porque o sonho de vocês, a família, é que eu fosse veterinário. Aí eu falei assim: o meu sonho é que você seja feliz. Se você não tá feliz, se essa faculdade já não é mais o que você quer, ok pra mim. Ele falou assim: mãe, parece que tirou não sei quantos quilos das minhas costas. Tudo bem mesmo pra você? Eu falei: tudo bem, tudo ótimo pra mim. O que é que você gosta? O que vai te fazer feliz? O que vai encher os teus olhos? O que você pensa assim: daqui 1 ano eu vou estar fazendo isso e vou estar feliz. Daqui 5 anos eu vou estar fazendo e vou estar feliz. E aí, nessa conversa, ele mudou de faculdade, ele mudou de trabalho e hoje ele está super feliz no trabalho que ele está executando, né? Ele trancou a faculdade e aí eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: se fosse um outro tempo, talvez eu diria assim: não, continua, já está na faculdade, continua na faculdade, imagina, você vai perder anos, você pagou. Mas quando a gente vai vendo toda essa vertente, né, do liberar, do deixar ir para a vida, do soltar, que não é fácil, né, gente? Não. É muito bonito falar, mas não é fácil soltar os filhos para a vida, né? Deixar eles fazerem as escolhas, não é fácil. Ó, para quem pensa que é fácil, não é fácil. Não é. Então, soltar. Hoje eu vejo um menino super feliz, mas que estava minguando, deprimido, hoje está super feliz, está realizado, passou a morar sozinho, está morando com os amigos. Então, assim, o quanto esse poder, né, de liberação, né, é forte na nossa vida, seja para quem é liberado e para quem libera, né, porque a gente também tem planos e sonhos sobre os nossos filhos, né, a gente sonha, eu queria tal coisa, eu queria que fosse tal coisa, mas são os nossos sonhos. Então, eu faço até uma analogia muito, que é sobre as malas. Sabe quando a gente vai viajar? Aí, por exemplo, tô eu, Karen e Ingrid
Marilu viajando. E aí, de repente, a Ingrid fala assim, Maria, você pode levar minha mala que eu vou ali comprar uma água? Eu pego a mala da Ingrid e falo, meu Deus, que mala pesada, como que ela aguenta? Nossa Senhora. Mas porque é dela, ela aguenta. Porque o que é nosso, né, nos dignifica. Que é outra coisa que a constelação nos ensina. Deixa com teu pai o que é dele, porque o que é dele dignifica ele. E às vezes a gente tem essa dificuldade de soltar também, né? E aí eu acrescento, viu, Maria do Céu, deixa com o teu filho que é dele também, né? Porque a gente tem mania de carregar as dores do filho. Ou de segurar, carregar as malas, aí fica pesado. Para que ele não carregue. É difícil, né, soltar as malas do filho. É difícil. A gente quer resolver tudo para eles, né? E nesse processo de resolver tudo para eles, eles não amadurecem. Não. Eles ficam infantis com 40 anos. Sim, né? Então, a gente precisa liberar. Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito com a constelação e que me trouxe muita coisa boa. Eu também. E hoje eu sou outra pessoa com os meus filhos depois da constelação. E também a gente sai dessa posição de salvadora, né? Parece que a gente tá o tempo todo querendo salvar as pessoas, resolver os conflitos, né? As pessoas, cada um tem seu tempo, né? Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu entrei na constelação, assim, que eu ainda estava ali só participando, eu olhava para a pessoa e falava, ai, você tem que constelar. Tudo para mim era isso. Vocês não viveram isso, né? Só eu que vivi isso. Aí tudo eu falava assim, não, você tem que constelar. Ah, eu acho que se você constelasse, porque aí a gente... Maria do Céu, eu só penso. Eu escuto, eu penso, tem que constelar, mas eu não verbalizo. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Desculpa te cortar, Maria do Céu. Mas eu acho que a gente pode falar desse papel de salvador no nosso próximo episódio. O que vocês acham? Porque aí a gente aproveita a gente já mudou de assunto, né? E vai falar mais sobre isso, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. O que vocês acham? Sim, com certeza. Então acompanha aqui o nosso canal, que o próximo vídeo a gente vai falar sobre esse lugar de salvador do mundo. E depois assim, meu Deus, isso é um peso para mim. Até mais, gente. Até mais.